Senhor presidente Danieluz, eu tenho acompanhado todos os depoimentos previstos nas oitivas que estão acontecendo aqui na casa. A comissão processante ela foi formada para apurar denúncias apresentadas contra o prefeito Daniel Guerra. É aquilo que a gente chama de fase de instrução. A comissão processante tem a característica de instruir o processo e não de julgar. Eu vou resgatar um pouco da história. No dia 12 de dezembro, esse plenário, por maioria, 18 votos a 4, recebeu a denúncia e instalou a comissão processante para apurá-la. Eu me lembro que a justificativa para receber essa denúncia era a mais óbvia possível, ou seja, o recebimento da denúncia para a apuração dos fatos ali denunciados. Naquele momento do recebimento, nós, vereadores, não estávamos julgando ninguém, estávamos simplesmente acolhendo uma denúncia assinada por 29 pessoas. Era aquilo que a gente chamava de admissibilidade. E ainda muita gente fazia confusão quanto a isso, porque achava que, admitindo a denúncia, o prefeito seria imediatamente afastado, o que não era verdade, não era assim que as coisas aconteceriam. É óbvio que, se eu votei favorável a admitir a denúncia, no mínimo, eu tenho que acompanhar os seus desdobramentos. Então, eu coloquei como meta minha, no meu gabinete, nesses dias de oitivas, acompanhar os depoimentos de todas as testemunhas, ler o processo, me inteirar sobre a denúncia, enfim, me interessar por esse momento, que é um momento histórico, mais sério. Afinal de contas, nós estamos falando sobre a possibilidade de cassação do prefeito. Essa admissibilidade mudou um pouco a rotina aqui da casa. Há toda uma estrutura montada para que os depoentes possam falar, para que a comissão possa trabalhar. Então, eu, como presidente do Legislativo, eu preciso dar essas condições para que o rito seja seguido dentro da lei. Então, nós temos aqui televisão, comunicação, assessoria legislativa, relações públicas, redes sociais, taquigrafia, revisão de anais, segurança, recepção, enfim, é uma grande estrutura apenas para isso. E nós estamos fazendo tudo de forma organizada, obedecendo os ritos e, modestamente, parabenizar todos que trabalham na casa, estamos fazendo bem. No meu caso, eu não quero assistir pela TV nem pelas redes sociais. Eu vou ali na sala GNI-PTF e assisto, escuto, ouço com atenção tudo que é dito. Eu gosto de acompanhar tudo o que acontece. É um pouco do meu estilo. Eu votei pela admissibilidade e seria contraditório da minha parte abrir um voto antes de acompanhar todo o processo. Eu acho um absurdo quem desiste de um processo pela metade. Mesmo que todos nós saibamos que o voto seja mais político do que qualquer outra coisa, é de nossa responsabilidade, que admitimos que o processo andasse, através de admitir esse processo aqui em votação, que nós acompanhemos de perto esse processo. Não vou dizer aqui o que cada um dos vereadores deve fazer, mas eu, que votei pela admissibilidade, preciso agora acompanhar todo o andamento do processo, ouvindo as testemunhas, avaliando cada item. E levarei em conta a consistência ou não da peça de acusação, as provas apresentadas, mas levo também em conta todos os depoimentos que estão sendo feitos nas oitivas. Mas eu quero me ater, vereador Friso, a um dos itens da denúncia, que é a questão da saúde. Eu acompanhei o depoimento da secretária Deise Piovesan no último dia 7 de março. A secretária Deise Piovesan, mais uma vez, ela vem aqui na Câmara de Vereadores com suas teses a respeito do SUS. Ela se diz uma defensora do SUS, defende o fortalecimento da rede básica, quer a melhoria e a qualificação do atendimento nas unidades básicas de saúde, quer melhorar o acesso da população ao atendimento, quer dar conta das demandas. Ela fala também em esgotamento de recursos, diz que foi feita uma busca de recursos junto ao Estado e União, que não obteve resposta, explica a necessidade da gestão compartilhada, fala de otimização de recursos, diz que todo o processo, que foi um processo estressante, diga-se de passagem, de terceirização do postão 24 horas, que ela insiste em chamar de gestão compartilhada, foi discutido com a sociedade, com os conselheiros de saúde, que nenhuma decisão seria tomada sem avaliação e aprovação do Conselho Municipal de Saúde. E ainda fala mais, né? Fala tudo aquilo que outros secretários de saúde já falaram aqui nos últimos anos, que aplica 25% do recurso financeiro em saúde, o que constitucionalmente deveria ser 15%. Olha, nada diferente do que muitos secretários falaram a respeito da saúde. Essa é uma repetição, o que eu ouço da secretária da Saúde é uma repetição de teses e ladainhas de conceitos sobre saúde, e isso me irrita, e irrita muito, porque não é desse governo. É uma mesma coisa que todo mundo tem falado já há alguns anos.
Enquanto eu ouço a secretária Deise Piovesan vir aqui mais uma vez, porque ela já veio na Comissão de Saúde várias vezes, nós já conversamos com elas várias vezes, e ela vem aqui depor numa oitiva, falar a mesma coisa que ela já falou várias outras vezes. Ela vem falar o óbvio, e não tem sequer uma ação prática, ela não apresenta uma ação prática da Secretaria da Saúde que melhore o atendimento. E eu também ouço as pessoas reclamarem ainda mais da existência de filas nas UBSs, da falta de médicos no postão, da demora do atendimento, na lista interminável de espera para exames e dos problemas apresentados, inclusive, pela UPA Zona Norte. Mas, sinceramente, eu não vejo uma ação concreta da secretária de Saúde, Deise Piovesan, e da sua secretaria, da sua equipe. Nós passamos para ela inúmeras sugestões no ano passado, como Comissão de Saúde, eu mesmo como vereador, que não era presidente, mas apresentei sugestões, nenhuma sugestão foi concretizada. Em qualquer ação, a Secretaria não apresentou um investimento a mais, enfim, é uma ladainha, sempre uma choradeira quando a secretária vem aqui. A secretária, ela fala que tudo não passou na questão da terceirização do postão de uma intenção. E a ideia era iniciar uma discussão, são os termos que ela usou. Ela fala isso aqui numa comissão processante, numa oitiva, e ela nem fica vermelha. Ela fala que foi uma intenção e nem fica vermelha. Aliás, ela ainda usa as expressões do tipo, os tempos mudaram, o SUS mudou, tudo mudou, precisamos ver a saúde com outros olhos, como se só ela entendesse do assunto. E diz ainda que a intenção na história do postão era iniciar uma discussão. Olha só. Como assim? Como assim? Olha, chamaram os conselheiros, a imprensa, a comunidade, apresentou um projeto pronto, já fez um chamamento através do edital, pesquisa de preços, empresas, pesquisou serviços, publicou um edital no Jornal do Comércio no dia 16 de dezembro, a empresa foi anunciada, os valores foram anunciados, o modo de operação foi anunciado, e isso não passa de uma intenção. E isso não passa de uma intenção. Como assim? Isso é subestimar a inteligência de quem acompanha a questão dos trabalhos da saúde. E diz ainda, o Conselho rejeitou a proposta e o processo foi suspenso. O pronto atendimento continua atendendo da mesma forma que ele vinha atendendo até então. Não, secretária Deise, o postão não continua atendendo da mesma forma que ele vinha atendendo até então. Ele está muito pior, muito pior. Menos médicos, menos profissionais, mais demora e condições insalubres de trabalho dos servidores, não há humanização por parte da Secretaria na relação com os servidores. Os servidores foram chamados, depois de todos esses processos estressantes, simplesmente foram transferidos, do tipo assim, ó, vem aqui na minha sala, vai para tal lugar, se não quiser, cai fora. É isso que foi feito. Há uma clara perseguição por parte da Secretaria da Saúde, a quem lidera os movimentos aqui na Câmara. Muitos médicos e bons médicos, eles foram e conceituados, atenciosos com a população, eles foram exonerados ou se exoneraram. Por último, o Hospital Geral está anunciando que pode fechar mais de 30% dos leitos. E o que a secretária Deise nos diz, sem ficar vermelha, é de que é necessário fazer um levantamento de custo de cada leito para depois tomar uma providência. Mas quando, afinal de contas, a Secretaria da Saúde vai fazer esse levantamento? Quando esse levantamento será feito? Nós vamos esperar os leitos do Hospital Geral fechar para depois tomar providências? Será que essa possibilidade de fechamento de leitos do Hospital Geral é uma jogada ensaiada do diretor do Hospital Geral, Sandro Junqueira, para fazer pressão para conseguir verbas para o Hospital Geral? Eu não acredito nisso. Eu conheço o diretor Sandro Junqueira, conheço a equipe diretiva do Hospital Geral, não acredito que fariam uma jogada ensaiada. E a secretária vem aqui, numa reunião da Comissão de Saúde, e diz que nós vamos fazer um levantamento, sem esse levantamento a gente não pode tomar nenhuma providência. Não pode tomar nenhuma providência, tem que esperar os leitos do Hospital Geral fechar. Será que o diretor do Hospital Geral vai ser um irresponsável ao ponto de trazer uma situação como essa apenas para fazer média, para pressionar as verbas que não chegam no Hospital Geral? E o Hospital Pompeia? Quem está lutando pelo Hospital Pompeia, que tem um contrato encerrando agora no final do mês de março? No final de mês de março, não houve ainda uma procura para negociação e reajuste de valores por parte do município. O Hospital Pompeia banca a questão da saúde de toda a região e não há uma liderança do Poder Executivo que faça essa comunicação com a região e diga, olha, vamos dividir essa conta. Caxias do Sul precisa dividir essa conta. Não, é sempre essa mesma ladainha aqui. Não apenas nas comissões de saúde, mas nas audiências públicas e até mesmo num depoimento de oitiva. Então, quero dizer o seguinte,
Esse tipo de situação, ouvir a secretária da Saúde, me irrita ultimamente, me irrita muito e está deixando muita gente irritada, porque ontem mesmo, no postão 24 horas, já não tinha médicos entre 6 e 10 da manhã, muitas pessoas reclamam, nos mandam recados pelo Facebook. Presidente, mandam recados via Facebook, via WhatsApp, dizendo, olha, a situação está assim, está complicado, não há médico, há filas nas UBSs. Enquanto a secretária vem aqui na Câmara de Vereadores, fica apresentando as suas teses a respeito do SUS, ela diz que os tempos são outros, que nada pode ser feito por ela, que tem que ter recursos do governo federal, que já buscou recursos no governo estadual, que ninguém respondeu. Eu gostaria de saber quando que ela buscou uma audiência com o governador Sartori, quando que foi uma reunião com o Ministério da Saúde, quando que foram essas reuniões, que verbas que não vieram, quais são os valores que o governo do Estado e o governo federal têm que mandar para o município para tentar minimizar o sofrimento de muita gente que depende de atendimento. A saúde, enquanto a secretária da Saúde vem aqui publicar suas teses e falar das suas teses furadas a respeito do SUS, a saúde de Caxias do Sul padece. Era isso, senhor presidente.